E aí, você acompanhou essa loucura de ontem? Acompanhei, que eu tô viajando, né? Eu cheguei de noite aqui e acompanhei o que tinha para acompanhar, né, meu? É o esperado, né? Você vê que quando eu comecei a ver o debate, foi aquilo que a gente já falou. O Pablo Marçal, quando ele tenta falar de proposta, é uma bosta, ninguém se interessa, ninguém quer saber, não tem carisma, não tem verdade. E aí o que, que ele faz? Fala, putz, vou ter que voltar para o showzinho da baixaria, senão eu saio sem corte nenhum daqui. E é o que acontece, né, cara? Sim. Eu ia te colocar isso porque, assim, é muito interessante que o primeiro local a tentar fazer um debate que não tenha espaço para coisas de retardado foi justamente um debate tocado por uma empresa de internet, não pelas redes de televisão. Eu acho isso curioso, porque as televisões deveriam ser as mais cuidadosas para evitar que os debates escambassem só para sequência de cortes. Então, o Flow tentou montar uma fórmula em que não permitia as perguntas entre as partes, as perguntas eram dirigidas pelo comentarista lá, pelo jornalista em questão e tal. E aí você poderia no máximo ter comentários dos outros candidatos, então você não conseguia fazer o 1x1 e gerar os cortes. Também eles estabeleceram ali uma regra de 3 ofensas estava fora, né? Tipo, bateu 3 ofensas ali, você estava expulso do debate. E então o debate ele durou mais de 3 horas e o debate ele, pelo que a gente assistiu, né? Não sei, quero saber a tua opinião. Ele foi um debate que ficou modorrento porque ele teve que ficar focado em propostas. E as propostas dos candidatos são propostas, quando não apenas chatas, elas não têm imaginação. Porque eu digo assim, você fazer um trabalho político baseado pura e exclusivamente no espetáculo, não é exatamente difícil. Você pode dar um soco a alguém, você pode chamar o cara de, você é viado, se você é puta, não sei o quê. Agora, você tentar, vamos dizer, criar o espetáculo em cima de uma proposta, por exemplo, é um pouco mais difícil. E vários políticos conseguem fazer isso ao longo da história. Eles pegam uma proposta e eles criam uma polêmica em cima da proposta, mas a proposta eventualmente fica de pé, tá? E eu posso citar exemplos dos mais diversos. A gente pode citar até exemplos meio ridículos, como por exemplo o Pita com o Fura-Fila. Veja, o Fura-Fila era realizável. Não foi um grande projeto, não deu certo, mas havia uma proposta ali e tal. E houve lugares que fizeram o Fura-Fila. Mesma coisa quando houve discussão sobre o projeto Cidade Limpa, que era aquele de tirar as propagandas dos lugares da cidade. Você consegue ter polêmica em cima de propostas. Não é o caso, é que os candidatos foram todos muito chatos. E aí o candidato que supostamente teria uma criatividade acima da média para levar uma proposta assim assado, pelo menos na cabeça da galera que é o Pablo Marçal, ele realmente não tinha nada a oferecer. E ele ficou 98% do debate, pra gente ser bem assim, sem entregar nada pro público, tá? Entregou menos do que o, sei lá, que a Tabata, tá? A Tabata falava mais das propostas sem graça dela também que era assim, generalidades e aquelas coisas de, ai, a mulher, não sei o que, aquela lenga-lenga. E aí, no final, ele guardou tudo pra uma tacada. E eu queria entender, que você conhece, já tá bem a par da psique de psicopata, qual será que é a estratégia que veio na cabeça dele? E o que será que passou na cabeça do Tramontina, que é um cara escolado? Cara, primeiro que vamos dar um espetáculo pro público. Você tá de óculos aí? Cadê seu óculos? Hoje você... Tá aqui. Boa, vou fazer aqui, ó, modo Renan de óculos também, essa live aqui. Opa, Pronto. então estamos aqui. Agora vamos ficar descolados, tá aqui. Aí, agora já fica melhor. Sim. Abemos algo agora. Vamos lá. Isso. Ô, Renan, sabe o que é, cara? Primeiro que toda proposta é chata, porque vamos falar a verdade, é uma prefeitura, cara. Uma prefeitura, você, se for um excelente zelador, você tá ótimo. Né? Com um pouquinho de honestidade, o cara tem que chegar lá e falar, é o seguinte, eu sou prefeito, eu não sou governador. Os caras vêm com proposta de presidente, os caras vêm com proposta de governador, sendo que o cargo é pra prefeitura. Então o cara que chegar lá pra mim e falar, eu vou ser o melhor zelador que esse grande condomínio chamado São Paulo precisa ter. O que o zelador faz? Ele não deixa faltar luz no poste, ele pinta as guias da calçada, as coisas que fogem da minha competência, eu vou chegar pro governador e vou falar, vamos tirar a Cracolândia daqui, vamos dar mais segurança para as pessoas, certo? Então a grande verdade é que o prefeito é um grande zelador. O cara que for zelador com mais competência, para mim, já tem meu voto. É só provar. E quando o cara chega prometendo coisas de esfera federal, como se o cara fosse governador, como se o cara fosse presidente, eu já quero esse cara longe de mim, que eu já sei que esse cara tá dando um golpe, entendeu? E é o que o Pablo Marçal, ele promete mudar o mindset do Brasil.
sendo prefeito de São Paulo. A proposta do cara é essa, é destravar a mente, é mudar. Você já viu ele falar isso algumas vezes? Na verdade. Eu vou destravar a mente do Brasil. Danilo, ele comentou ontem que uma das soluções para o problema do trânsito de São Paulo é mudar o mindset do motorista. Então, assim, nós temos um problema grave de trânsito. Assim, você tem dados aos montes explicando sobre, sabe, quais vias estão engarrafadas, horário de rush, os problemas ligados a metrô e tal. E aí o cara falou, não, se você mudar o mindset do motorista, talvez as coisas se alterem. E assim, são coisas tão vagas, né? Que é igual quando o Boulos também fala coisas do tipo, não, porque se você mudar e a molecada na escola tiver um ensino universalizante, aí vai mudar o quê? Sabe, são coisas vagas, etéreas, que não significam porra nenhuma no fim do dia, e são jogadas ali pra agradar uma determinada patota, mas a impressão de que entra eleição e eleição, a gente fica preso nessa merda. É meio desesperador, cara. Exato. Agora, quão pior não é um cara que, além de não vir com proposta nenhuma de prefeito, de fato, né? Que a grande proposta do cara até agora é teleférico. Sim. Proposta, o cara acha que tá concorrendo à prefeitura do Hop Hari. Ele acha... Não. E depois vocês vão ver, depois do teleférico, eu vou pôr uma roda gigante aqui. Você vai ver, eu vou pôr um carrossel no Jockey Club que vocês vão ver. Aí, fora essa proposta, o cara não tem nada. Agora, como pior não é o cara que sequer vem com proposta de prefeito, mas o cara que precisa sempre vir com um showzinho de baixaria, que o cara propôs. E é de um cinismo desgraçado, né? O cara tá lá propondo a baixaria, quando a baixaria acontece, ai, gente, não foi assim. Agora, ontem, que ele guardou pro final a baixaria, rolou agressão. Uhum. A gente viu essa agressão, certo? Sim. Eu vi o vídeo aqui. Você quer botar o vídeo ali? Eu acho legal, legal. Vamos fazer um react do vídeo. Tem aí, Riso? Sim. É o vídeo do Metrópolis. Esse vídeo é legal porque pega tanto ele sendo expulso, quanto o assessor dele. Do debate. Se eu tinha 10 segundos, você pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. Se retire, por favor. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que segura ele. Cara, é baixaria. Aconteceu depois do caso do Marçal. Agora, antes da gente falar que tá tendo uma polêmica aí, será que o Tramontina foi justo com o Marçal? Porque outrora a gente pode falar disso já, né? Agora, de antemão, o que eu já digo é, peraí, o Marçal não é o grande guru e mestre da inteligência emocional? Pois é. Se o cara não, se o discípulo próximo do cara não tem a tal da inteligência emocional que falamos aqui outro dia, quem é que vai ter? Danilo, só fazer um parênteses disso, porque ele não é só um cara que tava lá filmando pra ele. Ele é um filmmaker que é divulgado, que tem redes sociais, dá até pro Riso procurar aí, é o Medina, não sei o quê, e ele vende curso também. Ele é um vendedor ele é um vendedor de curso. Ele é um fã do Marçal. Ele é um fã do Marçal. Ele é um fã / sócio do Marçal. Inclusive, ele recebeu já 230 mil reais agora nas eleições em pagamento do Marçal. Pra entender, ele é um cara que tá dentro daquela escala de vendedores de produto que existe ao redor dele. Tanto que por exemplo, ele tem um sócio que chama Marcos Paulo, que grava vídeo. Todo mundo é associado dele, vende seus produtos juntos, e esse cara vende a mesma coisa, o mindset do cara, administre suas redes, use a técnica de filmagem pra isso, pra aquilo. E o cara, o que ele fez? O que tá rodando, ele provoca um cara, o cara segura o celular, ou tenta tomar, mas não sei se o cara chega a tomar, mas tem um gap, porque a coisa não é imediata. O cara pega o celular, dá um tempo, acontece a confusão com o Marçal e o Tramontina, e ele mete o soco no cara. E assim, não é que a briga, eles estavam se engalfinhando e ele meteu o soco. A briga tinha terminado, não que terminado, mas as pessoas tinham apaziguado, e ele aproveitou e deu um soco no cara. O vídeo mostra aí. E ficou por isso mesmo.
entendeu? E isso pra mim, Renan, mostra alguns degraus de fracasso do Marçal, tá? O primeiro fracasso do Marçal pra mim é que ele sabe que ele está mentindo quando ele diz que vai ganhar no primeiro turno. A gente já falou disso algumas vezes, mas a leitura que eu faço é, ele não vai ganhar no primeiro turno, e eu não falo isso baseado em pesquisas, mas eu falo isso baseado na leitura que eu faço do comportamento do próprio Marçal. O Marçal, no início do debate, desprezava o Nunes e colocava todas as suas forças para atacar o Boulos, porque ele punha na cabeça dele o quê? Eu vou sair daqui como o grande antagonista da esquerda. Eu vou ser o protagonista da luta contra a esquerda. Se a esquerda é o Boulos, eu vou chegar com os dois pés no Boulos e vou ser o herói da direita. Hoje, e aí o Nunes ele tratava como um bananinha, que a gente já disse aqui, né? Ninguém entende esse apelido. Ele roubou do apelido que nós colocamos no Eduardo Bolsonaro. Esse apelido foram nós aqui que colocamos nele, o MBL, eu. A gente começou a propagar esse apelido pro Eduardo Bolsonaro. Ele roubou esse apelido pro Nunes, ele sequer roubou, cria um apelido. É tipo assim, chegar pro Guto e chamar o Guto de Palmito, sabe? Não tem sentido. Vou usar, acho que cabe aqui. Não tem nada a ver o contexto, sabe? Porque o do Eduardo tem uma história. Exato. Teve uma notícia, tem um negócio falando de bananinha. Ele simplesmente roubou um apelido lá. E ele desprezava o Nunes. Ele tratava o Nunes como carta fora de baralho, um cobrador de ônibus, um cara que tem cara de vereador. De poucas semanas pra cá, ele tá sendo agressivo com o Nunes. Ele começa a apontar o dedo e fala que vai prender o Nunes, que o Nunes agora é a grande ameaça. Por que ele tá fazendo isso? Eu tenho certeza que é porque ele vê nos trackings que ele tem que ele está caindo e o Nunes está subindo. Sim. Embora ele fale em público que ele vai ganhar no primeiro turno, porque ele fala isso usando até a macumba quântica. Veja ele com o Maurício Meirelles, veja ele com a Carol Dias. Ele proíbe as pessoas de falarem de segundo turno perto dele. Porque ele diz que na macumba quântica dele, ele já enxergou que ele é campeão no primeiro turno. Só que hoje, quando você vê essa mudança de postura dele, não é mais a postura de alguém que está administrando a vitória. É a postura de alguém que está desesperado, tendo que atacar novo alvo, que hoje é o Nunes. Outrora ele desprezava o Nunes. Hoje o Nunes é a grande ameaça. Eu tenho certeza, Renan, que nos trackings particulares que ele tem, ele tá enxergando que o Nunes vai ganhar e tá na frente, que tá Nunes e Boulos e ele desceu. Sim. Por isso que ele tá agindo desse jeito. Então, assim, eu vejo alguns níveis de fracasso do Marçal. O primeiro fracasso é ele falando que pela macumba quântica ele já é primeiro vencedor no primeiro turno. Mentira. A postura dele mostra isso. O segundo fracasso dele é que a postura dele mostra que ele não segue o que ele faz. Pô, Renan, é o cara que fez vídeo, eu sou mais rápido que o Ayrton Senna. Eu desvio de um tubarão no fundo do mar e não desvia de um velho de 600 quilos com uma cadeira. Então você vê, já tem o segundo nível de fracasso, que é o que ele mesmo prega e não faz. Sim. E o terceiro nível de fracasso é que ele diz que é um grande mestre. Ele é um cara capaz de ensinar muitas pessoas. E o séquito mais próximo dele não absorve os próprios ensinamentos que ele diz que ele é mestre, que um deles é a tal da inteligência emocional. Então, como mestre, ele falha também. Sim. Inclusive, ele tem um livro, Danilo, que chama As 48 Leis da Inteligência Emocional. Né? Que ele copiou das 48 Leis do Poder, e aí ele lança um livro plágio copiando. Assim, enfim. Que tudo que ele faz é roubado, porra. É osso isso aí. A gente já falou disso, o plano dele é roubado do Kim, as perguntas que ele faz lá, o tom das perguntas é roubado do CQC, são perguntas que... tom de CQC. Sim. Entendeu? Ele vai lá e ele rouba a motociata do Bolsonaro, o slogan do Lula. 48 leis de poder é exatamente a cartilha desse cara. E ele ficou... Se vocês tiverem saco, procurem o dia que o Marcelo Brigadeiro vai no Vilela e o Marçal tá lá. E o Marcelo Brigadeiro desmascara na cara, fala assim, eu sei exatamente o que você faz. Você simplesmente roubou, copiou, em toda a sua postura, o livro As 48 Leis de Poder. E é tão verdade que ele tenta disfarçar. Ele fala, mas você tá com conversa fiada, mas não é assim. Não é. O Brigadeiro fala, é isso aí sim. E é um livro até controverso, Renan, porque algumas leis de poder sugeridas ali no livro, só um psicopata seguiria essas leis. São leis que quem tem um pouco mais de escrúpulo, você conhece a lei, mas você não segue. Sim. Na verdade, o correto é usar para se defender. Né?
Exatamente, ele usa aquele livro para atacar, Sim. ele não usa para se defender. Sim. Ele é um discípulo daquele livro. Só um psicopata vai ser um discípulo das leis daquele livro, tá? Sim. Aí, colocando o contexto, eu concordo com você. Assim, existem 3 trackings, isso pra vocês que estão assistindo, porque eu já tive acesso aos 3. 3 trackings grandes que rodam nessas eleições em São Paulo. Um é o tracking do Nunes, outro é o tracking do PT, feito por Boulos, e outro é o tracking do PSDB. Esses 3 trackings, eles são distribuídos e acaba caindo na mão de um vereador aqui, de um deputado ali, e a gente vai pegando, a gente, né, farejador, vai pegando aqui os trackings pra ir fazendo a nossa soma. E os trackings vêm mostrando há bastante tempo, uma coisa que dá pra pegar no Google Trends também, que é o cansaço dele, uma subida lenta e constante do Nunes, e uma subida lenta e constante do Boulos. Né? Então, os trackings todos vão pegando isso. Curiosamente, o próprio Marçal, num evento que ele faz na casa dele para uns empresários, ele fala, tem uns tracking aí e tal, eu tenho acesso aos 3 trackings e eu tô liderando, que é mentira, né? Existem realmente 3 trackings, ele não mente, só que ele não tá liderando nenhum dos 3. Pra ser justo, houve um momento que no tracking do Nunes o Marçal liderou coisa de um mês atrás. 1 mês e meio atrás, tá? Ele liderou por 2 dias. E depois ele caiu para terceiro e ele foi pro terceiro e foi caindo. Então, pra mim, o movimento que você cita aí é um movimento natural. Você tem um movimento do Boulos que já tá percebendo, estou no segundo turno, e a única coisa que eu tenho que fazer é reduzir minha rejeição, e é só o que ele tá fazendo, que não vai ser o suficiente para ganhar, por exemplo, do Nunes. Do outro lado, a gente tem o Nunes tentando descolar ali para tentar abrir uns 10 pontos de vantagem pro Marçal para garantir a ida dele ao segundo turno, e do outro Marçal tentando reverter a tendência de queda. E aí essa reversão da tendência de queda faz muito sentido que ela se dê no momento que ele tenta bater só no Nunes. Antes de começar o debate, os dois se cruzaram ali na entrada, lá na porta, e aí ele começa a xingar, você vai ser preso, aí a polícia vai entrar, eu vou te prender. Que é uma coisa imitada do Trump. Se você for lembrar do debate de 2016 da Hillary com o Trump tá discutindo com ela, em um momento ele diz assim, se eu estiver no poder você vai ser presa, né? You'll be in jail. Porque ele usa uma tática do tipo, vou prender minha adversário porque você é corrupta. As pessoas ali vibraram. Obviamente que é uma discussão um tanto quanto estranha, tipo, como é que você vai prender seu adversário político? Um presidente da república não prende pessoas, né? Mas, enfim, ali serviu como slogan e ele tá repetindo agora o slogan da mesma forma contra o Nunes. Se eu ganhar pra prefeito, a Polícia Federal vai te prender. O que é cômico, porque a Polícia Federal hoje, ela está aparelhada pelo Lula. Né? Assim, nunca a Polícia Federal teve tão aparelhada por um governo quanto ela tá hoje pelo Lula. Teve também pelo Bolsonaro, mas agora pelo Lula tá um troço bem escandaloso. E, assim, o argumento é todo vazio. Ele disse que vai enfrentar o sistema e ele tem um controle da Polícia Federal. Como é que é o game, né? Não tem nenhum sentido. As falas não tem sentido e não só não tem sentido, mas elas só denotam isso que você falou. Há uma tentativa desesperada de um ataque ao Nunes, que é um cara tão sem graça, tão insosso, que não tem nem graça brigar com ele. As pessoas nem vibram, porque é um troço assim, eu tô brigando com sabe, uma garrafa d'água, sabe? Ela não tem, ela não afeta em nada, né? E aí eu quero jogar uma segunda pergunta pra você. Esse tipo de tática, assim, o soco não estava previsto por ele. Claramente, eu reparando umas coisas, eu reparei com o Arthur antes de começar o programa aqui, eu tava falando com ele. Você percebe que esse cara que deu o soco, ele tava transtornado, um sujeito tá estressado. O próprio Marçal tá estressado, tá caidão. E realmente no fim da campanha, a gente já fez campanha pra prefeito, você começa, cara, a titubear, cara. Assim, é um ritmo de trabalho muito grande. Então a equipe tá cansada, eles estão perdendo a mão. Né, a estratégia não tá funcionando. E aí começa a bater um certo desespero e tal. Como ele não teve controle do que o cara fez, tá? Foi uma briga paralela dele. E ele apenas tentou cavar uma expulsão do Tramontina. Como você acha que serão os próximos 2 debates? Porque agora tem Record e tem Globo. Como você acha que os outros vão se comportar? E você acha que ele vai tentar manter a mesma prática? Antes de mais nada, o fato do discípulo dele lá ter agido dessa maneira, você falou muito bem, perfeito. Eles estão desesperados. Uhum. Não, mais uma vez, não é a postura de quem está administrando a vitória no primeiro turno, que é o que todo debate fala que vai ganhar no primeiro turno. Não é a postura de quem está ganhando no primeiro turno. O desgaste está com eles, enquanto o Nunes, o cara da equipe do Nunes que apanhou, ele apanhou porque riu. Ele tava rindo lá, e tomou um soco. O Nunes continuou calmo na cadeira. Eu diria que a postura do Nunes é a postura de quem tá administrando e o do Boulos. A postura do Boulos e do Nunes é de quem tá administrando a vantagem, um resultado favorável, não a do Marçal e da equipe dele. Posso fazer um parênteses, Danilo? Um parênteses.
Pensa o seguinte, o Marçal ele perde pro Boulos nas pesquisas pro segundo turno. Faz sentido, se ele acha que já tá garantido no segundo turno, brigar tanto com o cara que ele vai ter que pedir apoio pra ganhar do Boulos? Exato. Perfeito. Perfeito. É porque ele sabe que quem tá no segundo turno, nos tracks que ele tem lá, é o Nunes e o Boulos. Diferente do que ele tá mentindo todos os dias. O Marçal é um mentiroso compulsivo, né, cara? Ele é um mentiroso compulsivo, né, cara?